Exército acobertou a farsa do IPM. Quem eram os militares que estavam no Rio Centro aquela noite? Nossos personagens ajudam a chegar aos suspeitos, homens do antigo serviço secreto do Exército. A identidade desses militares continua um mistério. Hoje, o capitão Volney é comandante de um batalhão da PM do Rio. Ele se nega a falar no assunto e fica aborrecido quando percebe que está sendo filmado. Só longe dos quartéis nós conseguimos checar a história contada pelo coronel Willy Marlen. Chegou três militares. Um deles se dirigiu a mim, que depois eu identifiquei pelo jornal como Souza Pinto, né? E ele pediu para dar um telefonema. Eu mandei que ele fizesse essa ligação da minha sala. Ele estava com fardado, paisano, armado, desarmado? Ele trazia uma arma na mão. Francisco era o responsável pela vigilância do palco. Ele também confirma a versão do coronel Willy Marlen. Diz que minutos antes da explosão, chegou a abordar um grupo de militares. Como ele identificou, militar, eu não poderia fazer nada, 3 militares, a patente dele. Eu saí para procurar, no caso, esclarecimento de uma pessoa responsável pela área. E eram os únicos? Não. Logo após eu encontrei mais 2. Por muitos anos, o chefe da segurança dos artistas, Luiz Candonga, se recusou a revelar o que viu. Agora afirma que havia 4 bombas no Puma. Uma foi a primeira que jogaram com hora marcada, que era para dar o pânico geral, e as outras 3 ficou no carro. Quem desativou foi uma rapaziada que estava até comigo, desativaram que era do explosivo. Eu não me lembro o nome dos caras, né? Vocês chegaram a desativar outras bombas, né? As outras 2. Tem mais 2 dentro do Puma? Havia mais 1, 2, 3 ou 4 bombas. Só no Puma ou também lá dentro no palco e na tubulação de ar-condicionado. Essas perguntas poderiam ser esclarecidas na mesma noite. Logo depois do atentado, houve uma corrida de peritos ao local da explosão. Profissionais de 5 entidades diferentes, todas oficiais. Mas a perícia não foi ao Rio Centro à procura da verdade. Foi tudo forçado para que a verdade não flutuasse. Estamos chegando de surpresa à casa da família do sargento Guilherme Rosário, morto na explosão. Perguntamos pela viúva. Dona Sonia não mora aqui, não. O senhor é parente dela? Não interessa quem eu seja. Sai fora. Causa estranheza a reação da família Rosário. Embora ele tenha sido enterrado com todas as honras militares, a viúva foge do assunto como se o marido fosse o vilão do caso Rio Centro. Um tratamento reservado aos heróis. O próprio comandante do 1º Exército, General Gentil Marcondes, ajuda a levar o corpo do sargento à sepultura. Também segura o caixão o homem que iria se encarregar do inquérito policial militar, o então coronel Job Lorena de Santana. As primeiras investigações chegaram a impressionar. O responsável era o coronel Antônio Prado, que parecia perseguir a verdade. Depois de 2 semanas, alegou razões de saúde para se afastar do caso. Uma decisão que acabou com a carreira militar do coronel. Frontalmente, ninguém me pressionou. E nem eu ia aceitar qualquer forma de pressão. E de forma indireta? Indireta, eu diria subjetiva. Pela minha sensibilidade, pela minha intuição, eu cheguei à conclusão que o melhor era eu me afastar. Linha central do IPM. Provar que a explosão no Puma não foi um acidente de trabalho do sargento Guilherme Rosário, especialista em explosivos, mesmo contrariando laudos. As marcas da destruição no carro. A posição do corpo. Abdômen e genitália dilacerados. Segundo o laudo de um perito da Polícia Civil, são provas de que a bomba explodiu sobre as pernas do sargento, ou seja, indício de que a bomba estava dentro do carro. Os laudos da perícia do Exército apontam para uma conclusão diferente. O sargento e o capitão como vítimas de uma emboscada comunista. Para ser verdadeira a conclusão do Exército, teríamos que acreditar em 2 possibilidades. Primeiro, um ataque quase suicida do inimigo.
Ele se aproximaria do Puma com uma bomba nas mãos, já prestes a explodir, e a jogaria pela janela no colo do sargento. O responsável pelo IPM tentou provar que a armadilha foi montada no momento em que a dupla saiu do carro. O capitão para urinar e o sargento para comprar ingressos. Os comunistas teriam aproveitado a oportunidade para colocar a bomba aqui, neste canto, entre a lateral do banco e a porta. O repórter Fritz Utzeri provou numa reportagem feita na época que isso era impossível. Bom, a gente partiu de uma reconstituição da bomba feita de um modelo que o próprio general-coronel Jó mostrou num slide na época do IPM. Ele disse que era uma bolsa Samsonite, uma lata dentro de óleo de 2,5 litros cortada a 19 centímetros e um dispositivo detonador que seria um relógio, despertador e um elemento elétrico qualquer, provavelmente uma pilha. Hoje em dia não existe mais as latas de 2,5 litros, portanto esse simulacro aqui é de plástico. Mas ele tem a profundidade, ele tem os 19 centímetros necessários. A exata medida. A exata medida. Ele disse o seguinte, que isto coube entre a porta e o banco do sargento. A bolsa teria que ficar aqui, era a única maneira. Veja, os 19 centímetros não deixam que a porta feche, não há maneira de fechar essa porta. A única maneira seria colocar a bolsa aqui e deixar ela fechada, mas aí fica muito estranho que o sargento não tivesse visto isso daqui quando entrou no carro. Então essa bolsa estava em cima do colo do sargento, não há a menor dúvida disso. Nós procuramos peritos militares que trabalharam no inquérito. Ainda hoje, alguns defendem a mesma conclusão. A coisa estava ou na lateral, não é? Uma diferença muito pequena que você vai chegar à conclusão de um palmo, né? Ou aqui embaixo ou aqui. Não mais do que isso, né? Nunca no colo dele, como todo mundo sempre quis. É um IPM parcial. Testemunhas importantes foram ouvidas, mas não tiveram chance de falar o que sabiam. O que o senhor teria visto, a movimentação? Visto, como eu fui chamado, como eu cheguei, nada me foi perguntado. A identificação daqueles outros oficiais? Não me permitiram. Eu queria, não há necessidade, não precisa. É um inquérito com falhas primárias. Procuramos o grupo de 30 seguranças particulares que estavam no Rio Centro na noite da explosão. Testemunhas fundamentais. Todos têm uma coisa em comum. O senhor foi ouvido no inquérito policial militar? Não. Procuraram o senhor? Não. Seria uma pessoa indicada, né? Que participou. O senhor foi testemunha, o senhor estava ali no dia. Participou e tinha alguma informação para dar. Mas se o senhor foi o primeiro a chegar ali no ponto... Mas eu não fui ouvido por ninguém. Magno Braz chegou a se oferecer para depor. Ouviu sempre a mesma resposta. Use nosso lema. Qual é o lema? Não sei de nada e não vi nada. É mesmo? Não me comprometa. Os homens que vamos procurar agora eram temidos nos anos 80. Agentes secretos do DOI-CODE, unidade do Exército acusada de torturar e matar presos políticos. Alguns foram vistos no local da explosão. Seus nomes estão no IPM, mas nenhum como suspeito. Ao contrário, aparecem como militares em missão oficial. A prova de que os militares estavam realmente trabalhando no Rio Centro é um relatório do Serviço de Informações que impressiona justamente pela falta de informação. Esta é uma cópia do relatório que faz parte do IPM. Uma única folha escrita à mão, sem assinatura nem timbre oficial. O atentado é registrado aqui como um episódio sem importância. Eles nem sequer identificaram o morto, o sargento Guilherme Rosário, que, por sinal, era companheiro deles no DOI-CODE. O IPM indica que os autores do relatório foram 2 agentes do DOI-CODE. Hirohito Gomes morava nesta casa. Morreu há 3 anos de doença do coração. Nós procuramos o parceiro dele naquele dia. Chegamos à noite no prédio onde mora. Pelo interfone, parece um homem desconfiado. Alô? Alô? Eu sou o repórter da TV Globo. Ele diz que vai descer para conversar. Esperamos quase 1 hora. Depois da insistência, ele aparece, ainda desconfiado. Quantos colegas seus tinham lá naquela noite? Comigo só tinha eu e ele. Tinha conhecimento, somente... E outros grupos? Tinham vários outros grupos? Não sei. Carlos Alberto de Mello confirma ter escrito o relatório. Ele já não faz parte do Exército. Se sente traído e prejudicado pelo episódio. Pureza da alma. O último a saber fui eu.
O senhor estava onde? Dentro, lá dentro, não estava fora. Preocupa o senhor de alguma maneira a história do capitão ou não? Como ele vive hoje? Mas que se dane, sabia? Que se dane, eu quero saber de capitão. O senhor quer que ele se dane? Todo mundo se dane. Por que o capitão é odiado por um antigo companheiro de farda? Até quando o silêncio dele vai estar protegido pela justiça militar? Achar os antigos agentes do DOI-CODE depende de longa procura, paciência, espera. O chefe dos agentes envolvidos no caso do Rio Centro, Coronel Léo Cinelli, hoje é assessor do Ministério do Trabalho em Brasília. Nós tentamos falar com ele no gabinete em horário de expediente. Saber se ele está disponível lá normalmente. Nosso objetivo era perguntar ao coronel de que escalão veio a ordem para mandar o DOI-CODE ao Rio Centro. Esperamos uma tarde inteira. O coronel Léo Cinelli pediu tempo para responder a pergunta. 2 semanas depois, não quis gravar a entrevista. No Rio de Janeiro, procuramos outro chefão do DOI-CODE, o comandante da 2ª seção do 1º Exército. O porteiro do prédio diz que ele está viajando. Mas logo depois, surpreendemos o general Armando Patrício chegando em casa. Ele nem quis parar o carro. A maioria dos generais e autoridades do regime militar acredita que o resultado do IPM foi uma farsa e aponta os culpados. Havia elementos do Exército envolvidos, eu não tinha dúvida nenhuma, apesar de ter sido negado, etc. Mas depois, 10 anos depois, o próprio presidente Figueiredo disse que foi coisa deles lá, de tenentinho, capitão, etc. Mas foi. Era um episódio militar, em que, por coincidência, os réus foram as vítimas. Se fosse de esquerda, como aparentemente ninguém acredita, seria de cunho ideológico. O senhor também não acredita? Hein? O senhor também não acredita? Eu? Que seja de esquerda? Eu também não acredito, não. Do nível major, no máximo, foi dali para baixo. A iniciativa daquilo foi lá de baixo, não foi a orientação de cima de maneira nenhuma. Para todos que acusam os militares de baixa graduação, fizemos uma mesma pergunta. Por que o Exército aceitou acobertar aquela ação? Essa pergunta não é para mim. Devia perguntar quem era a autoridade do Exército. Eu acredito que houvesse gente interessada, entendeu? De postos mais elevados. O capitão não ia se aventurar sem ter respaldo, entendeu? Foi lamentável que o governo se prejudicou. E foi péssimo para o governo, porque não convenceu ninguém. Em 3 meses de trabalho, descobrimos que muita gente ainda tem motivos para esconder a verdade sobre o Rio Centro. O coronel Vonei do Nascimento. Por que razão ele não revela os nomes do grupo do DOI-CODE identificado naquela noite? O silêncio do general que mandou suspender o policiamento. A decisão foi dele ou estava cumprindo ordens de Brasília? Está nos jornais da época. Fomos a Brasília, atrás do personagem central do episódio. Quase 15 anos depois, o capitão Wilson Machado continua com prestígio no Exército. Foi promovido a tenente-coronel e é um dos responsáveis pela formação intelectual dos novos militares brasileiros. Há 8 anos, é professor aqui no Colégio Militar de Brasília. Nós o procuramos no trabalho, mas para chegar até ele, só com autorização do comando do Estado-Maior. Filmagem, entrevista, conversa informal. Nada foi autorizado. Sabíamos apenas a placa do carro dele. Depois de 2 dias de plantão, conseguimos identificá-lo na saída do Colégio Militar. Por saber o endereço do capitão, chegamos à sua casa alguns segundos antes, o suficiente para registrar as primeiras imagens do capitão na TV. Poderia conversar conosco um minutinho? Nós queríamos conversar com o senhor. O senhor gostaria de falar conosco? Desculpe.
O capitão dá marcha ré fugindo mais uma vez de velhas perguntas do passado.